boa noite, né? Muito obrigada pela presença de vocês, onde estiverem aí, que a gente estava brincando com o Matheus, né? Então, agradeço mesmo pelo tempo, por dedicarem esse tempo da gente trocar. É muito prazer, eu sou a Laura. Para quem não me conhece, eu sou uma das idealizadoras aqui da Cineforma. A Cineforma é uma plataforma de cursos sempre online e ao vivo, voltados a pensar o mercado do audiovisual realmente como mercado, né? A gente brinca que é para aprender a viver de audiovisual e não sobreviver. E as masterclasses, elas fazem parte de uma das nossas missões de ampliar o conhecimento. Então, elas acontecem regularmente, todos os meses, dias esporádicos, aí vai muito da agenda, né, de cada um, temas, mas são sempre gratuitas, que é realmente para poder trazer mais gente para essa troca, sempre online e ao vivo, também para a gente poder quebrar um pouco as fronteiras e chegar em mais lugares que o audiovisual chega, tanto o Brasil quanto outros lugares, e a gente deixa sempre aberto, assim, para vocês se comunicarem, enfim, trocarem. Normalmente a nossa master a gente começa primeiro com uma parte mais expositiva, né? E aí, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem colocar no chat para não esquecer nem nada, eu vou guardando elas aqui, e depois a gente abre para perguntas, que aí a gente faz essa troca, essa dinâmica. A chamada está sendo gravada, igual eu já tinha falado com vocês até mesmo pelos e-mails, depois a gente disponibiliza no YouTube, tá? E aí, se alguém quiser assistir ou perder, fica à vontade, convidar outras pessoas para verem também. E eu vou passar também uma lista de presença na chamada, que aí eu peço para vocês assinarem, que é para a gente ter o controle realmente de quem se inscreveu, quem participou, até mesmo para emissão de certificado, e também para envio de material, se as meninas tiverem algo para compartilhar depois, para eu enviar apenas para quem, obviamente, participou, tá? Qualquer dúvida, gente, por favor, é um prazer vocês estarem aqui, e eu agradeço muito a Laís e a Raquel, porque acho sempre importante, né, não só agradecer o conhecimento, mas o tempo, que hoje em dia é tão precioso e escasso na nossa vida, e aí só delas pararem na agenda doida delas, para poder trazer esse material, criar esse material, topar o papo, né, que vem as ideias malucas e elas topam. Então, eu já agradeço muito, assim, de coração, por terem topado aí mais uma loucura junto comigo, e por trazerem um material tão bom, né, e tão bom para o papo e momento importante para o que a gente vive. Então, obrigada mesmo, deixo com vocês a palavra, e estou aqui para qualquer dúvida, vou colocar agora mesmo no chat já o link da lista de presença, mas no decorrer eu coloco de novo para quem for entrando, tá bom? Qualquer dúvida, podem ir perguntando ali, que a gente vai guardando para responder em breve. Obrigadão. Obrigada, Laís, obrigada, Raquel. Pronto, desmutei o microfone. Vai, boa noite. Vou agradecer o Grêmio, o protocolo. Gente, tem até chamada. A gente nem imaginava que vocês tinham que responder chamada. Boa sorte na chamada. Estou com amigos em tela, né? Que eu já vi o Bruno aqui. Então, para agradecer os que já foram alunos no curso, que eu também estou vendo aqui, alguns rostinhos que eu já conheço, e dar boas-vindas aí para quem está com paciência para nos ouvir, para um tema que costuma ser associado à burocracia. Eu acho que é esse lugar que a gente queria hoje esgarçar muito com vocês aqui, que está longe de ser genuinamente um ponto só de burocracia, né? A gente não vai discutir apenas um como obter alvará, mas talvez um grande exercício de provocação para os executivos, né? De não tratarem isso como um lugar exclusivamente burocrático, de cumprimento de regra, entender os motivos, os porquês e as consequências disso, não só para o Ministério Público, mas para os desafios que eu e Laura já debatemos muitas vezes, que é, né, um menor de 16 anos e a responsabilidade por esse cérebro, né, em formação, no momento em que a gente entra com um conteúdo que é lúdico, apropriado, não apropriado, e por aí vai. Então, de uma maneira bem objetiva, né, a gente não vai conseguir nessa 1h30 um how-to, como obter um alvará, não é uma aula de como obter um alvará, né, a gente vai dar todos os caminhos das pedras. Provavelmente a gente tem advogados conosco aqui que vão tirar dúvida, produtores executivos que vão tirar dúvida. Não é um encontro consultoria, que a gente vai tentar trazer para vocês os pilares alicerces, os problemas recorrentes, as resistências recorrentes, né, que a gente enfrenta junto às produtoras, em especial as agências de publicidade, e uma metodologia e processo de trabalho para que o sucesso da medida judicial seja aquilo que a gente espera
que de fato esteja acontecendo em sete. Eu acho que esse é o papel do advogado, tá? Meu nome é Raquel, mais de 20 anos de ofício, né, que tá aí. Tenho o prazer mesmo de estar aqui com vocês. Quem quiser depois busca no LinkedIn, para a gente não ficar perdendo tempo de autopromoção aqui. E tenho o prazer de atuar com a Laís, que está aqui conosco em tela, né? Laís, eu acho que, assim, tenho muito tempo de mercado e a gente tem construído juntas um lugar muito inédito no escritório. Em 6 meses, eu até apontei isso para a Laura, ela falou, você precisa trazer isso em vídeo. Em 6 meses, a gente bateu o recorde da própria estrutura do escritório, foram 29 medidas judiciais e 249 menores gravados. Né? Isso é uma tarefa insana entre duas mulheres. E alguns repetindo em outras locações, né? Então, foi... 500 em mais de uma locação. Então, acho que tem um fruto da parceria da nossa capacidade estratégica de pensar a metodologia e o processo, como é que a gente foi multiplicando isso para os projetos. Então, quando a gente fala em 249 menores, você tem aquele menor em mais de uma locação, eu fiz provavelmente 500 movimentos processuais, 700 movimentos processuais para conseguir o exercício. Eu acho que em cima dessa propriedade, a Laura falou, tá, vem o ECA digital, é fundamental que a Cineforma abra um espaço, uma janela generosa com o mercado, para discutir o que significa o ECA digital, o que muda, né, ou muda o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou isso é uma lei complementar, o que se inaugura com essa fagulha do FELCA, que acho que todo mundo acompanhou no ambiente digital, né, esse fio que ele esgarçou, que era necessário que esgarçasse, e o privilégio que eu tenho de trabalhar como entusiasta, né, então junta a experiência, os cabelos brancos tingidíssimos hoje, com um foguete técnico, né, e questionadora e com muito embasamento. Então, o currículo da Laís também está aí, USP, LinkedIn, bora para o conteúdo para a gente aproveitar nosso tempo juntos. Acho que a fase 1, primeiro que assim, eu vou pedir licença que eu vou um tempo com vocês, porque eu também não vou me apropriar sobre um lugar que a Laura sabe, que é de titularidade e posição da Laís, que inclusive a Laura é cliente da Laís no escritório, quando ela precisa das medidas judiciais, mas eu estou realmente com uma urgência de um projeto, então 8 e pouquinho, eu encerro meu caminho aqui. Mas eu acho que desse lugar de experiência, o meu maior desafio, né, se vocês me perguntassem qual é o maior desafio que um jurídico enfrenta dentro do percurso, o primeiro é a resistência junto ao cliente, a resistência junto ao cliente de entender a importância do dossiê documental. Isso não está em PowerPoint. Esse é um lugar muito difícil, né? É como se eu tivesse que catequizar o cliente da importância da medida judicial e por que é preciso uma medida judicial para você ter um menor de 16 anos em set de filmagem. Então, acho que essa é a primeira arrebentação, que é um processo, inclusive, nosso, de lidar com o menor, né, que seja um ator, né, o ator mirim, aspas, de lidar com o menor, subestimando a responsabilidade que uma produtora tem sobre o ambiente que ela proporciona para aquela gravação. Certo? Assimilem a informação. Quantas produções, de fato, gravam apenas 6 horas? Esses são os lugares honestos que um webinar tem que ir, né? Para a gente falar sobre a honestidade do processo de produção. Então, esse papel fiscalizador do Ministério Público é de salvaguardar essa infância, essa juventude. E aí vão entrando essas nuances. A primeira é uma resistência da própria produtora. Essa é a primeira camada. A segunda camada é o fator tempo. Então, né, a gente fala que transformam a gente, Laís, a gente fala que são milagres jurídicos. Você quer um milagre jurídico. Você está me apresentando a documentação 5 dias antes, para uma gravação super complexa, e eu tenho que ter essa conquista em 5 dias úteis, que é o segundo movimento. O terceiro momento, eu acho que é o senso de importância que a gente dá para o audiovisual. Então, a vara da infância e juventude lida com temas profundíssimos de infância e juventude, de abandono a abuso. E aí vou eu para o fórum e disse, eu tenho uma gravação de uma publicidade, o Ministério Público diz, querida, sabe quantos problemas hoje eu tenho na vara da infância e da juventude para resolver? Então, ou seja, a nossa indústria é autocentrada, né? Eu estou lidando com menor de 16 anos, mas eu tenho certeza que a minha diária, com o custo que ela tem, é o tema mais importante da vara da infância e juventude, no zelo de um menor de 16 anos. Essa provocação é importante. O produtor executivo que vem com esse racional, ele flopa, ele vai falhar, porque ele não entendeu a função do judiciário no zelo do menor, que é constitucional e está além da gravação da diária. Fase 1, fase 2, fase 3. Não é pito, gente, isso é para vocês irem assimilando que a nossa resistência acontece com a produtora. O quarto movimento é metodologia de dossiê, que a gente vai trabalhar muito com vocês aqui, que é organizar essa documentação
para que a gente tenha o sucesso da medida judicial. Faz sentido esse arco provocativo? E o sexto elemento é estratégia. O que é estratégia? Qual é a complexidade do meu roteiro? Que tipo de cena eu tenho? Se eu tenho violência, como é que eu tenho que fazer uma reunião com o diretor? Como é que você vai fazer essa gravação? Como é que a gente está construindo isso em set? Como é que eu defendo para o juiz que a criança não vai assistir, por exemplo, uma cena que simula abuso em roteiro ficcional? Isso dentro do audiovisual. Isso na publicidade, onde tudo é para ontem, é ainda mais complexo. Que é como é possível que eu dependa do judiciário para gravar uma diária? Como é possível que o Ministério Público não possa se manifestar sobre a minha diária, que é nessa sexta-feira, para propaganda X que vai ser filmada? Então, o primeiro exercício que a gente precisa horizontalizar é de fato, assim, compreender esse papel do zelo e compreender que o planejamento é o sucesso do alvará. Não é o advogado que é o sucesso do alvará. Ele vai trabalhar em cima de um roteiro que já existe, de técnicas de filmagem que vocês vão partilhar conosco, e de um trabalho da produção executiva com seus assistentes, que é desenhar junto com o jurídico, e aí não é fabricar, presta atenção no que eu estou dizendo, que é desenhar a defesa daquele roteiro. Então, por exemplo, no pico da pandemia, não tem problema de estar gravada, a gente fez o papai, acho que é o Papai é Pop, com 3 RNs de uma semana no auge de uma pandemia. E assim, foi possível fazer. Mas foi possível porque a gente cuidou da luz, que o recém-nascido ia estar naquele ambiente, qual que era o critério que eu tenho de amamentação para aquela mãe de uma maneira segura, como é que eu estou protegendo aquela filmagem no meio de um ambiente, né, no meio de um caos pandêmico. Então, todos esses elementos, eu estou trazendo uma situação hard, assim, mas a gente tem várias para trazer, né, que vai de volume de figurantes, eu tenho 150 figurantes na beira de uma região X que eu tenho que filmar. Tá, como é que eu organizo 150 figurantes com essa documentação e a extensão desse dossiê que a gente vai trazer para cá? Então, 2 palavras, né, bom senso e planejamento. Alvará é bom senso e planejamento. Bom senso de quando eu estou pedindo, quando eu contratei o jurídico, que tipo de roteiro eu tenho, quantos menores eu tenho recém-nascido em 7, sim ou não, eu tenho 0 a 3, eu tenho cena de violência, eu tenho a responsabilidade de ter um psicólogo de fato acompanhando a minha equipe, eu tenho tutor emocional em 7. Então, às vezes a gente obtém a medida judicial e o produtor executivo me liga e diz, a criança está chorando sem parar, compulsivamente. Não está funcionando. O que a gente faz? Suspende a diária, tem que ter né? E tem que ter uma outra criança. E às vezes, dependendo do protagonismo daquela criança, isso não é possível. Você tem que rever o plano de produção, trazer um psicólogo para o set e conseguir entrar de novo nela isso com um pedido judicial, explicar para o juiz que aquelas diárias não foram possíveis e construir o desenho. Então, o que é o alvará judicial? Que é esse primeiro slide. É um lugar responsável de jurisdição voluntária em que você, produtora, habilita o seu pedido junto ao judiciário, que zela por menores de 16 anos, ela vai explicar todo o teórico para vocês, por todo esse ambiente, passa por todas essas camadas que eu chapisquei com vocês aqui de responsabilidade, para entender o nível de proteção, e é essa palavra, que a gente oferece para essa produção em set. Eu vou usar a minha parceira que está muda aqui, e que é a CEO da Cineform, adoro falar CEO, gente, é chique demais. Adoro, gente. E que a gente fez um dia um papo sobre isso, ela falou, eu fui uma criança de publicidade. Eu nem precisava dizer, né, com esses olhos verdes, lindos desse jeito, tem coisa que não precisa explicar. E ela fala, eu lembro do meu cansaço como criança em set. Eu fui essa criança, eu lembro desse cansaço físico em set. Então, o papel do Ministério Público é exatamente prezar desde a segurança do espaço daquela locação, segurança física do espaço daquela locação, a segurança emocional e financeira que aquela criança pode ser exposta. E se eu tenho um produtor que olha para esse processo como um lugar burocrático, ele absolutamente não entendeu nada do fazer humano, da qualidade do fazer humano. Faz sentido para vocês? Tá? Então, assim, passei a abertura com pito, mas é porque, assim, a gente lida com isso rotineiramente, né? Estou te contratando hoje para obter o alvará em 5 dias, a gente vai falar sobre isso. Pode alvará retroativo, né? As costuras, as deturpações que o mercado vai fazendo.
Mas tendo em mente sempre que se você tiver um bom planejamento executivo e olhar para o seu jurídico como um par daquele processo, né, como a gente vai pensar a produção dessa cena, de fato você precisa de 150 figurantes? Essa é uma pergunta que às vezes eu faço. Eu falo, gente, ninguém consegue dizer não para esse diretor? Chama o diretor para uma reunião e fala que isso é inviável. Né? Se a gente tomar uma negativa, o que isso custa para a produção? Então, a gente vai trabalhando essas camadas sem ingerência criativa, mas também provocando um executivo a entender essa complexidade e o custo do fracasso. E o custo do fracasso, aí eu estou, de fato, trazendo um lugar em que acontecem sim, né? Eu trouxe os nossos acertos, né, Laís? Mas a gente tomou 2 indeferimentos esse ano, foram super dolorosos da gente experimentar, a gente fez um trabalho incrível, e a medida não saiu no tempo que a gente precisava, e é uma experiência extremamente frustrante para o jurídico também, né? Então, não é uma transferência de responsabilidade. O alvará não saiu porque o advogado, não, alguma falha naquele percurso aconteceu. Lembrando que a gente tem um fator externo, e o audiovisual flerta muito com o fator externo, né? É chuva, é sol, é contingência, é virose, a gente, né, planeja a produção e você lida com o fator externo. Mas nesse eixo central, o fator externo é o tempo do judiciário. E como a gente provoca o olhar naquela vara ou daquele juiz, para ele entender que ali, de fato, eu preciso de uma atenção maior e que eu não estou menosprezando os outros temas e a profundidade do que ele faz ali no ofício diário dele. Faz sentido para vocês? Falei rápido igual a Laurinha, né? Mas deu para absorver até aqui, né? Porque isso é senioridade, quer dizer, qual é, né? Quando dá certo? Quando você tem esse casamento absolutamente harmônico. Irresponsável. Irresponsável. Tá bom? Eu acho que, além de tudo, assim, complementando o que a doutora Raquel já trouxe sobre a questão da programação, né? De você pensar antes como que vai ser feito, além de tudo, é muito importante a comunicação entre a produtora e o jurídico, porque a gente precisa ter visibilidade de quantos menores são, de quais documentações já foram levantadas ou não. Às vezes, questões de bastidores, esses pais têm uma condição que não conseguem assinar de forma digital, ou não estão respondendo, ou a mãe acabou de ter gêmeos e não tem como abrir uma conta poupança no banco. Então, tem vários elementos que a gente precisa estar em sincronicidade assim, com a produtora, para a gente poder antecipar já os riscos e trazer o pensamento jurídico estratégico para tentar trazer uma solução, né? Como que a gente possa viabilizar da forma mais completa possível, mais célere possível, o alvará. Só para somar, assim, para não ficar solto, né? Essas camadas de complexidade, por exemplo, a gente teve uma situação concreta esse ano que era um RN trigêmeos de uma mãe puerpério. E óbvio que uma mãe com 3 filhos no puerpério não foi no banco abrir conta poupança, porque ela tem 3 filhos, ela está amamentando, ela está no puerpério. E aí eu tenho que fazer uma petição para o Ministério Público dizer, querido, querida, essa mãe está no puerpério com 3 crianças, com 10 dias de vida. Ela não vai ao banco agora. Eu preciso construir uma condição para que ela tenha tempo de ir ao banco. Mas eu não vou conseguir te apresentar essa documentação agora. Me dá X dias de extensão. Isso é estratégia. E a estratégia é, produtora, querida, organiza, né? Coloca um carro, leva essa mãe no banco e volta, porque essa mulher ela não tem nesse momento estrutura para subsidiar o documento que você, produtora, precisa. E esse é um desejo seu. Essa é uma ambição sua como produtora. Então, esses lugares que a gente vai trabalhando das minúcias, né, tem muito, de novo, por isso que a gente insiste no planejamento. Crianças ficam doentes, né, pensar nos protagonistas, séries em que eu tenho crianças protagonistas, os períodos ideais de gravação para produções em que eu tenho realmente um comprometimento de agenda escolar da criança, é o período de férias escolares, isso também é planejamento. Certo? Então, eu vou fazer um projeto infanto-juvenil e eu tenho 4 crianças, né? Sei lá, a gente viveu Laços, Turma da Mônica. É óbvio que esse projeto tem que ser gravado durante o período de férias escolar, porque pelo MEC eu tenho um número de ausências que são admitidas, senão aquela mãe é denunciada para o conselho tutelar. Os pais são denunciados por ausência escolar, por abstinência, né? À escola. Então, essas estruturas que a gente vai construindo, elas não são fabricadas. Elas são um zelo
pela característica daquele projeto. Faz eco para vocês o que a gente está dizendo? Desde o cuidado de explicar para o Ministério Público porque que naquele caso em específico eu não tenho a documentação de uma conta poupança, como a gente trouxe aqui, até o inverso, um projeto em que a essência dele, o pilar dele é um cash infantil. A gente não pode trazer os que estão dentro da casa ainda, porque eles não foram divulgados no mercado. E quando esse é o eixo, eu tenho que produzir preferencialmente em períodos de férias escolares. Isso é essência de desenho de produção. O produtor executivo tem que ter isso em mente. Ele tem que ter essa sazonalidade em mente. E nesse planejamento tudo entra, né? Então, o fórum entra em recesso. Se eu vou gravar em férias escolares, eu preciso tomar essa medida antes do fórum entrar de férias. Aí o cliente sempre devolve. Mas não tem plantão? Sim, o plantão ele acontece para violência doméstica, para situações de urgência. O plantão do fórum não está a serviço da produção audiovisual brasileira. Então, entender essa diagramação é que é importante. Se vocês absorveram, né, esse wake-up call que a gente faz, assim, né, esses primeiros 20 minutos de não é só burocracia, é fundamental o planejamento, é importante entender tempo e prazo do judiciário, agora a gente pede um voto de confiança, a palavra é essa mesmo, não tem atalho, para passar para vocês um pouco da legislação, de onde vem, né, por que esse tema é matéria constitucional, onde é que está, como é que essa relação, aspas, da duração da jornada de trabalho acontece, 6, 4, que é uma experiência legal da Laís dividir também, que a gente tem enfrentado, né, um enrijecimento do judiciário que diz 6, não, 4 só. E aí a produtora fala, 4 eu não posso, 4 eu não consigo, eu digo, então não sei como resolver, porque o juiz só permitiu 4. Como é que a gente vai resolver? Né? Porque essa é justamente esse momento em que o judiciário também vai freando os excessos, porque a gente produziu muito nos últimos 5 anos. Muito. Isso tem um efeito na forma como o judiciário olha para o volume de alvarás concedidos e para as fiscalizações. Isso é um efeito colateral do excesso de produção dos últimos 5 anos. Certo? Bom. E em âmbito internacional também não é diferente. A gente tem alguns países que têm as suas próprias regras, né? Nos Estados Unidos, cada estado costuma ter suas próprias exigências para gravação com menores. Aqui a gente trouxe um caso específico do Harry Potter, que os atores na época podiam gravar só por 4 horas. Então, o que a doutora Raquel acabou de falar, tem esse desafio da limitação, né, que está relacionada diretamente com a necessidade de proteção das crianças. E aí vem algumas estratégias de produção, de otimização de agenda, que são... Fizeram o Harry Potter e você mudou o slide, Laís, volta. Eu vi a Laura tentando e você passou o slide muito rápido. Porque explica por que o primeiro filme dá um pouco a sensação de documentário. Como eles só podiam gravar 4 horas, as câmeras eram colocadas separadas em cada um dos jovens atores. Então, depois, se vocês tiverem curiosidade, voltem no filme 1, que vocês vão entender que o filme aconteceu muito em ilha de edição, porque só era possível gravar 4 horas por dia. E o sindicato é super rígido, né? Não que no Brasil o Ministério Público não seja rígido, mas, de novo, essas estratégias a gente também adota no Brasil, como eu trouxe aqui, cenas em que eu tenho violência física, que uma criança de 4 anos está em cena, né? A gente se reúne com o diretor e diz, como é que essa cena vai ser gravada? Não, olha, só a criança com a porta, não tem os adultos, não tem grito, depois entram os adultos, eles fazem a cena, eu edito isso em pós, e a gente decupa isso na defesa, no pedido para o judiciário. Mas esse exemplo do Harry Potter é bem legal, quem quiser depois voltar no filme 1 vai falar, não é que é verdade mesmo, gente, essas câmeras estavam nos menores, sim, porque eu precisava, né, eu não, né, olha que doideira, gente, incorporei o Warner Bros. Agora, né, porque era preciso captar, e os atores eram inexperientes, então você tirar resultado de atores inexperientes em 4 horas de diária é também um grande desafio. Essa já é uma sugestão, anota aí no caderninho, sugestão da Cineforma, que a gente precisa tomar cuidado. Uma das coisas que o Ministério Público vem solicitando muito é o volume de áreas e de projetos que aquela criança fez nos últimos meses, porque os nomes dos menores se repetem. Então, eu tenho a experiência de um ator mirim, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma sobrecarga de jornada para aquela criança. Então, isso já vem sendo solicitado, né, Laís, reiteradamente. Informem, por favor, o número de produções, licença, Bruno, que o Bruno é ex-Lemos, pode usar, que o Bruno Oliveira gravou nos últimos 6 meses. E não adianta omitir, que eu falo, não omitam. E quando o cliente nos omite,
Joinha para vocês. A gente dá Google e acha campanha no Instagram, campanha de publicidade, e fala, olha, faltaram essas daqui, ó. Por quê? Porque você está subestimando a máquina do Ministério Público. O Ministério Público vai fazer o que eu fiz. Faz sentido? Tá? Então, cuidado com atalhos. Essa é uma sugestão, né? Eu sempre digo isso para jurídico, meia verdade, meia solução. Leva a verdade inteira para o jurídico, porque aí ele vai trabalhar com aquilo que ele tem de fato sobre o alcance de quanto aquela criança trabalhou. Tá bom? Então, a gente trouxe os Estados Unidos para vocês entenderem, Canadá também tem suas regras, Uruguai também tem suas regras, e por aí vai. Tá? E só fazendo um adendo, que recentemente a Warner está fazendo a série do Harry Potter, e eles construíram no próprio estúdio uma escola para os menores. Então, é que aprendendo com as experiências anteriores, eles estão trazendo essas otimizações para também facilitar a concessão da alvará, né, da autorização judicial. Vamos para a lei? Agora? Sim. Aí aqui o exemplo que eu trouxe antes de uma estratégia de otimização muito utilizada. Principalmente a gente vê muitos atores mirins gêmeos, tipo o Colin e o Dylan Sprouse, as gêmeas Olsen, que uma estratégia de produção é você revezar os gêmeos, porque assim você tem mais tempo de gravação e mantém o tempo reduzido de participação do menor. Então, se ele está cansado, troca, faz o outro, e assim vai. Aqui a gente trouxe alguns desafios e os benefícios, né, da questão do alvará, da participação dos menores nos projetos audiovisuais. Por um lado, a gente tem uma maior verossimilhança da narrativa, maior identificação com o público, e também algumas necessidades da própria narrativa que exigem que seja realmente um menor participando, e é o que a gente sempre tenta mostrar para o juiz e para o Ministério Público, o quão indispensável é aquela participação. Ao mesmo tempo, a gente tem os riscos e despesas dos alvarás, que a gente, dependendo da situação, não é uma garantia, dependendo do prazo de antecedência que a gente entra com o pedido, dependendo do risco da cena. Temos algumas questões também de amadurecimento das crianças, e a necessidade de você pensar o cronograma de produção com essa menor jornada e que horas que a criança entra, que horas que você vai pensar a ordem do dia e tudo mais. Agora, vindo um pouquinho para o juridiquês, a gente precisa estabelecer quais são as bases legais. Eu vou passar bem rapidinho, porque eu sei que muitos de vocês não são advogados e não compreendem muito bem exatamente o que a lei está falando, mas a gente vai trazer um pouquinho mais traduzido para mostrar como a gente precisa do alvará justamente por uma obrigação legal. Então, a princípio, a Constituição traz uma limitação da jornada de trabalho, que menores de 18 anos e menores de 16 em qualquer hipótese, não podem trabalhar, bem como o dever do Estado e da sociedade de assegurar à criança e adolescente o direito à vida, saúde, alimentação, principalmente educação, que é o que a gente mais acaba vendo como... Acho que é alvo, né, do Ministério Público. Vai faltar a escola? Sim, sim. Esse é o eixo. É um dos eixos, né? Sim. E aí a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, também determina que menor de 14 anos não pode trabalhar, salvo na condição de aprendiz, e também considera prejudicial a modalidade a participação em teatros, revistas, cinemas, estabelecimentos. Só que, ao mesmo tempo, que é um pouquinho contraditório, eles estabelecem logo em seguida que o juiz de menores pode autorizar o menor a participar do trabalho, nesses casos, em audiovisual, desde que não seja prejudicial à sua formação moral e não tenha nenhum prejuízo aos outros direitos que são garantidos constitucionalmente e também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, traduzindo, se você não tiver condição socioeconômica no Brasil, você vai ser um menor de 16, provavelmente que trabalha desde muito jovem. E se você atua no audiovisual, tem uma brecha legal que admite essa produção. Para as demais profissões, isso não é possível. Fez sentido?
o Garoto do Farol e o Ator Mirim, joinha no Brasil. Tá bom? A diferença é com o fiscalizado e o outro não. Vamos nessa? E mantém também, ao mesmo tempo, as mesmas limitações legais, então, trabalho noturno, trabalho insalubre, perigoso. Por isso que a gente sempre tem que defender as condições da locação do espaço em que o menor vai estar, se ele vai ter algum lugar para repouso, para descanso e tudo mais. Eu trouxe também a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, que também estabelece que a autoridade competente pode conceder uma licença em casos individuais, ou seja, é exceção. E o ECA, que é o nosso principal pilar para a concessão do alvará, é onde a gente se baseia por ser a legislação mais específica, voltada à proteção da criança e do adolescente. Então, ele anda de lado a lado com a Constituição, mas acaba sendo um pouquinho mais referência. Então, o artigo 149, que é o que a gente utiliza como base para o pedido de alvará, estabelece que compete ao juiz disciplinar, através de alvará, a participação de crianças e adolescentes em espetáculos públicos e seus ensaios. E aqui, logo em seguida, no parágrafo 1º, tem alguns critérios que a própria lei estabelece que o juiz deve levar em consideração, principalmente as peculiaridades locais, os princípios legais, que foi o que a gente já trouxe até o momento, a questão do estado de cada instalação, né, de cada locação, a frequência habitual, a adequação do ambiente e a natureza do espetáculo. Então, e aí, a gente causa de mundo, gente. Isso também é legal, né, Laís? Assim, o texto é nítido, né? A autoridade judicial levará em conta. Estão vendo que a gente deixou taxado? Então, isso quer dizer que o Ministério Público e o juiz, ele pode pedir documentação complementar. E esse é o momento em que a gente começa a convencer o produtor executivo de falar, mas por que está pedindo atestado psicológico? Mas por que tem que apresentar se no ECA não exige? Porque a lei diz, ele levará em conta. Mas ele não está dizendo que essa é a única documentação, né? Tem sentido o que a gente está explicando? Então, assim, o arco legal a Constituição determina, menos de 18 não pode. A CLT diz, é possível trabalho aprendiz. O que um ator faz não é um ofício de aprendiz. Todo mundo, acho que aqui, legalmente, entendeu. A OIT, que é esse braço internacional, que dá diretrizes internacionais, determina que é preciso você precisa de uma autorização individual, que ela é concedida individualmente. Ou seja, tem uma diretriz internacional que determina que o alvará é necessário. Então, não estou tratando de uma burocracia que é local. Faz sentido? Tá? E aí, na paralela, o ECA dá esse guia para a gente do levará em conta. Isso, claro, conforme o mundo vai andando e as solicitações vão acontecendo e os abusos vão acontecendo também, né, ou as impropriedades vão acontecendo, o judiciário vai enrijecendo o volume de documentação que ele solicita. Tanto que a gente tem uma resolução que a Laís vai passar aqui, que traz, né, não só prazo, né, Laís, mas traz outras condições que não essa. Então, para o produtor executivo bem preparado, que passou no encontro de hoje, mas o ECA traz só isso. Resposta do produtor executivo, sim, mas essas são as condições mínimas que o ECA determina. É o juiz e o Ministério Público, no zelo do menor, fundamentado caso a caso, é que vai pedir a documentação complementar. Então, a gente trouxe um exemplo aqui. O nome do Bruno Oliveira andou várias vezes naquela vara, em alvarás diferentes. Ele vai dizer, comprove, por favor, quantas gravações esse menor fez nos últimos 6 meses e quais foram os projetos. Isso é uma informação complementar. Certo? E muitas varas também, né, principalmente São Paulo e Rio, tem algumas portarias, que é meio que uma legislação, assim, uma regulamentação do próprio judiciário, estabelecendo quais são os documentos que são exigidos por aquela vara em específico. Então, isso é uma estratégia que eu vou explicar um pouquinho melhor na parte da documentação, mas a gente sempre tenta saber exatamente o que aquela vara exige de documentação. Porque quanto menos tempo a gente perder tendo que complementar, correndo o risco de trazer alguma informação adicional, menos tempo hábil de conseguir o alvará antes das gravações a gente tem. Então, continuando,
em âmbito internacional, a Declaração dos Direitos da Criança traz a importância de assegurar a saúde e educação, o desenvolvimento físico, mental e moral do menor. E esse também é o entendimento dos nossos tribunais. Então, tanto o STJ já estabeleceu que, nos termos do ECA, o juiz tem que conceder o alvará, ainda que o pai responsável esteja presente da gravação e tenha autorizado, precisa da autorização judicial. E também o STF tem esse mesmo entendimento, e eles determinam algumas diretrizes também que os tribunais adotam, que é a compatibilidade com o estágio de desenvolvimento, a adequabilidade do ambiente de trabalho, e evitando qualquer tipo de risco ao menor, de negligência, de violência, de exploração, porque a criança, por não ter se desenvolvido propriamente ainda, ela depende muito dos pais. Então, tem uma linha tênue de você conseguir entender se aquele pai está explorando aquela criança para conseguir uma renda, ou se aquela criança gosta de participar, de brincar, de ser ator, de ser um ator mirim. Então, basicamente, o que toda essa base legal resume é que a gente precisa garantir a proteção da criança e do adolescente, para garantir os seus direitos e observar ao máximo a dignidade, o desenvolvimento, para que isso não seja um trauma posterior. Então, um tempo atrás, veio algumas questões à tona da Nickelodeon nos Estados Unidos, de crianças, atores mirins, que eram explorados pelos pais ou pelas próprias produtoras. A gente não quis usar nomes brasileiros. A gente decidiu não citar o nome brasileiro, gente. Mas está na mídia, né? Sim. Teve um documentário documentários. Tem muitos documentários. Pesadíssimos, e recomendo, muito bem feitos. Sobre o tema, né? Que é esse limite, a gente sempre discute isso dentro do escritório, né? Por isso que a gente vai discutir um pouquinho do ECA digital, que chega agora, né? Que é ok. Às vezes tem produtora que questiona isso, né? Que, nossa, todo esse rigor por uma produção segura e no TikTok tudo pode. Então, a gente vai abrir um pouco, que é esse slide agora, o que muda com o ECA digital. Eu realmente preciso encerrar minha participação, gente, assim, mas teve um slide que a Laís trouxe, que eu queria que ela voltasse do STF, sobre compatibilidade, que eu também quero mastigar para os produtores executivos, que estão aqui conosco, advogados, né, e, enfim, eu nem sei o rol que a Cineforma alcança, então eu não quero dar cargos, assim, que é essa expressão, né, do estágio de desenvolvimento do adolescente, que é super curioso, porque a gente trabalha tanto com audiovisual que tudo para a gente é absolutamente normal. E não necessariamente para um juiz ou para o Ministério Público. Então, quando ele está lendo aquela cena ou ele está lendo aquele roteiro, talvez seja esse o nosso grande ranking de sucesso, né, Laís? A gente mastiga aquilo. Mastiga, assim, com didatismo aquela cena para o juiz. Então, tem cases que são legais. De antecipar o risco, né? O que pode ser sensível. De antecipar o risco. Então, por exemplo, esse compatível com o estágio do desenvolvimento, teve um projeto, que eu posso até citar o nome, que foi incrível, que eu fiz com a Camila Grock, que é uma produtora executiva linda, que é a coisa mais linda, um projeto antigo da Netflix, e tinha uma cena que a Mel Lisboa, a criança estava de nariz entupido, e ela falava, cheira aqui minha vodka, para desentupir o nariz da criança. E a cena era essa. E aí a gente distribuiu a petição, e para a gente era tão natural que aquilo era água, que era óbvio que não ia ter uma vodka em cena, né, no nariz da criança, e a gente peticionou, né, eu estou falando de um projeto de 2018 também, então era uma Raquel com uma outra experiência de judiciário, né, Raquel de 8 anos atrás. Fiz uma petição linda, tal, distribuí, e aí o Ministério Público veio e disse que não podia, porque tinha álcool em cena. Aí eu voltei e disse, não é álcool, não, o que está no copo é água, a criança não vai cheirar a vodka, né? A gente simula o álcool em cena, porque o ambiente do set, para a gente, é muito natural, a construção ficcional. Mas para um juiz que trabalha com texto seco o tempo todo, esse lugar lúdico eles não alcançam. Então, esses aprendizados, que a gente fala, né, da estratégia do jurídico com o produtor executivo, é que a gente foi incorporando, de falar, quanto mais mastigado a gente leva a cena,
mais fácil é. A gente vive situações extremas. Recente eu tive uma com a Laís, acho que foi com a Laís, né? Que a criança subia numa árvore, e aí o Ministério, não tinha isso, Laís, o Ministério Público Sim. queria saber se ia ter corpo de bombeiro. Mas eu falei, gente, mas assim, quando ele era criança, ele não subia em árvore, gente. Colocava o corpo de bombeiro para ele subir em árvore, o Ministério Público. E eu quis peticionar assim, Alice, calma, doutora, calma. Porque assim, eu tenho vontade de despachar por isso. Falei, é sério, quando o senhor subir em árvore, assistido por 30 adultos, num set. Com uma rede de proteção embaixo. Entendeu? Subia na mangueira feliz da vida, pegava a fruta e descia. Aí, claro, aí você acalma o jurídico um pouco, porque a gente também, né, de vez em quando, né, o sangue ferve, explica a cena e diz, olha, ainda que essa criança remotamente caísse dessa árvore, ela está num ambiente absolutamente protegido, tem mais de X adultos dentro, ela não está subindo uma árvore de sei lá quantos metros, e aí você vai adequando. Então, por favor, abre um curso para juiz, né? Não posso, gente, já pensou eu, juíza? Mas, assim, a gente fez uma petição ótima, as duas bem-humoradas, assim, cuidadosa, mas explicamos, né, que te fala, olha, eu não estou colocando a criança em risco, né, a criança não está subindo X metros, essa é a árvore, está aqui o volume de pessoas que estão dentro dessa cena e tudo pode dar certo. Então, esses lugares, essa questão do ambiente adequado que a gente trouxe taxado e do estágio do desenvolvimento é um pouco também... Para a gente parece muito fácil, mas para o judiciário não necessariamente. E aí, o bom estrategista, como advogado, ele vai pensando como mastigar aquilo, como traduzir a linguagem audiovisual para o judiciário, tá? Eu acho que, assim, gente, das minhas contribuições, eu super peço desculpas, mas real life, assim, eu realmente preciso encerrar, vocês estão em ótimas mãos, assim, né, alguém que, de fato, gabarita. Ela vai abrir o ECA Digital com vocês agora para trazer o que muda, que é um questionamento que a Laurinha tem feito para a gente. O que muda, Raquel, com ECA? O que muda com ECA Digital? Eu vi a pergunta da Keila, não quero sair daqui sem responder, que já veio dica de livro, gente. Depois a Laura manda tudo isso para a gente. Adoro, livro, documentário, polêmico, adoro. E tem um texto, veio uma dúvida, né? Ouvi gente dizendo nos grupos de WhatsApp que já tem criança com alvará. Provavelmente não é criança com alvará, o que deve andar no grupo dos WhatsApps de executivos é criança com dossiê documental pronto. Que é uma coisa que a gente sugere muito na estratégia que a Laís vai explicar, que é o boletim escolar atualizado, as carteiras de vacinação. Então, essa criança ela tem tudo pronto do dossiê para o alvará. Isso Mas também é uma condição de casting. não pode ser também, Ra, igual a gente já conversou sobre os de influenciadores, que eles ficam, tipo, que na época a gente deu exemplo, bom, vamos citar nomes, da VTube, que ela pega da filha e fica toda hora atualizando para... Sim, isso é possível, mas eu acho que o que ela trouxe, por ser grupo de produtor executivo, essa é uma diretriz que a gente dá muito. Então, assim, eu tenho 150 figurantes. Fala com a sua produção de casting e você só seleciona criança com documentação regular. O que vai me trazer 150 crianças regulares, minha gente? Que isso é impossível de tirar. Então, quando a gente faz esses projetos que tem muita criança, que esses gabaritos que a Laís tem batido incrivelmente, a Laís faz uma reunião, não sou eu não. Ela faz uma reunião com a produtora executiva para a orientação da produção de casting. Porque quem está na base... Às vezes diretamente com a produção de... Falar, vocês precisam ir para as agências, buscar menores de tais e tais idades com essa documentação, senão não adianta. Senão a gente tem que ficar derrubando criança. A gente fala derrubando, pelo amor de Deus, gravado aqui, lá vem o Ministério Público para cima de mim. Cortando criança, porque falta um documento, não tem carteira de vacinação, não está matriculado, não está... Então, assim, esse trabalho entre a produção executiva e a produção de casting é fundamental. Quando a produção executiva fala, é muita criança, eu preciso que você fale com o produtor de casting para ele já selecionar as agências, a gente dá uma aula mesmo, olha, essa é a documentação, esse é o desafio, para ele assimilar, porque ele está ali na função de buscar 150 crianças com essas características de tais a tais idade, de tal a tal idade. Então, ele vai resolver o problema dele, certo? Que não necessariamente é o problema do projeto. Então, esse é um lugar bem legal de trazer, e tem essas recorrências que a Laurinha está trazendo do ambiente digital, que aí, de fato, acontece quando mãe e filho, normalmente pais e tios, enfim, estão na recorrência no próprio canal, e não para a marca, gravando e captando a imagem desse menor. Tá? É isso, gente, eu realmente preciso disso, eu não vou me estendendo. Vou agradecer a confiança, segue, Laís.
Tá lá Obrigada, escrito esse Raquel. time, eu sei que a gente ama o tema, e a gente vai escrever isso para a Laura aqui no lateral. Eu falei, eu amo o tema, adoro o tema. Então, é isso, e um prazer, desculpem não conseguir ficar, tá? Beijo. Obrigada, Rá. Obrigada, Continuamos Raquel. com a Lala. Beijo, 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 beijo. Então, continuando aqui com o Eco Digital, acaba sendo um resultado do fenômeno do FELCA. Então, alguns meses atrás, o FELCA trouxe a questão de crianças e adolescentes e o uso de redes sociais e de ambiente digital, a adultização de crianças e adolescentes. Então, veio essa lei para começar a regular melhor a participação online de crianças e adolescentes. E o objetivo principal da lei é justamente proteger essas crianças e adolescentes de um ambiente digital em que tudo é possível, em que a gente tem muitas informações e qualquer coisa, dependendo do algoritmo, do que você procura, acaba entrando na sua timeline, você começa a consumir um conteúdo que não necessariamente é o que você normalmente consumiria. Então, é realmente um outro braço do ECA, mas voltado justamente para a proteção da criança e do adolescente no ambiente digital. Então, o principal foco dele é para os serviços de tecnologia da informação, no caso, principalmente as redes sociais. Então, Instagram, Facebook, TikTok vão ter que observar algumas regras específicas para consumo de crianças e adolescentes. Então, talvez alguns conteúdos vão ser vedados para crianças e adolescentes, perfis falsos, jogos de azar. Além de tudo, pensando em aumentar o controle parental da criança e do adolescente no espaço digital. O prazo de adaptação é até março de 2026. É um pouco curto se a gente for ver, mas realmente é um prazo necessário, porque em pouco tempo e com a facilidade que as crianças e adolescentes têm de acessar conteúdo online, seja pelos próprios aparelhos, seja por tablet, celulares dos pais, acaba aumentando o risco se a gente esperar muito mais. O risco de descumprimento são advertências, multas e também até a suspensão e proibição das atividades da plataforma. Pensando no foco de famílias irresponsáveis, o objetivo é justamente fortalecer o papel dos responsáveis legais na educação do menor e no acompanhamento digital, também o papel das escolas e o ambiente educativo para a formação digital, e nas plataformas e serviços digitais, o principal ponto é diminuir os conteúdos que possam ser nocivos, como abuso sexual, violência, jogos de azar também tem bastante, algumas questões dentro de políticas, às vezes indo muito para o lado extremista, né? Além das configurações de privacidade um pouco mais limitadas, verificação de idade, além da simples autodeclaração. Eu lembro quando eu fui fazer o meu Facebook, quando eu tinha 10, 11 anos, e era só para maiores de 18, e era fácil você clicar, assim, minha mãe deixou eu ter Facebook, minha mãe deixou eu ter Orkut. Você clica lá que você é maior de idade, você mente a sua idade para a plataforma, e você, sem problema nenhum, consegue utilizar aquela conta. E talvez aqui o ponto mais emblemático, pensando em alvarás, que tem uma relação também com a publicidade, é o perfilamento de crianças e adolescentes. Então, é justamente a questão do algoritmo. Se você começa a consumir muito um determinado tipo de conteúdo, ou procurar um determinado produto no Google, por exemplo, vai aparecer nos stories, vai aparecer enquanto você está scrollando no feed. Então, esse tipo de perfilamento acaba oferecendo um pouquinho mais de risco para os menores,
e é o principal impacto para os fins de publicidade. No caso da produção audiovisual, o ECA digital acaba não tendo tanto impacto assim, quanto na publicidade, pensando na questão de conteúdo, mas, ao mesmo tempo, faz a gente voltar e pensar e revisitar as licenças que a gente utiliza, os contratos de utilização de uso de imagem, os contratos artísticos de menores. Então, tem também a questão de como o judiciário agora, tendo essa nova lei, acaba aumentando um pouquinho mais a vigilância sobre crianças e adolescentes. Então, um ambiente que a gente já tem visto um pouquinho mais de rigidez em algumas varas, tende a se tornar um pouco ainda mais rígido, porque aumenta um pouco a responsabilidade legal e social da gente como sociedade, da produtora, do Estado, em garantir a proteção dos menores. Então, eu trouxe aqui agora a importância do alvará para produção audiovisual e os riscos de gravação judicial, sem o alvará judicial. Basicamente, os riscos vão desde da parte jurídica e administrativa para reputacional e financeira. A lei prevê, pelo descumprimento do alvará, multa de até 23 salários de referência, que aqui a gente usa como referência o salário mínimo. No caso de reincidência, a produtora pode ficar interditada por até 15 dias. Além disso, a gente tem o risco civil de alguma responsabilidade da produtora, caso aconteça alguma coisa com o menor, caso ele tenha algum dano, seja ele físico, seja psicológico, seja moral. E essa responsabilidade a gente chama no direito de objetiva, que ela é independente de culpa. Então, basicamente, você não precisa comprovar que teve alguma ação da produtora que contribuiu para aquilo. Só de ser responsável por aquela produção, a produtora já é responsável. No âmbito criminal, também tem o risco de o MP fiscalizar e ver algum risco de exposição indevida, principalmente em questões sexuais, como se fosse, por exemplo, no caso acho que foi a Renata que colocou, da Janet McCurdy, quando ela, acho que o caso dela e da Amanda Bynes, na Nickelodeon, elas foram abusadas sexualmente por um dos diretores, e esse é um caso que, por exemplo, a produtora poderia responder criminalmente pela participação do menor. No âmbito administrativo e trabalhista também tem o risco. Ultimamente, a gente tem visto alguns casos de fiscalização depois das gravações, que eu vou falar um pouquinho melhor mais para frente, e o MP acaba querendo confirmar se as gravações ocorreram dentro dos parâmetros legais que foram determinados pelo juiz. Só um minutinho que deu uma travada aqui. Do risco, do ponto de vista contratual e comercial, tem a questão de plataformas de streaming exigirem alguma certa conformidade no pacote de contratos. A Ancine também. Então, para fins de prestação de conta, a gente precisa garantir que está tudo certo. Então, se tiver alguma participação de criança e adolescente em um processo Ancine, a gente precisa trazer toda essa documentação que comprove que a produtora fez tudo dentro das conformidades legais. E, além de tudo, tem a questão reputacional e ética, porque a gente sabe que, hoje em dia, as informações rodam muito fácil, então, qualquer
post na internet pode gerar um risco reputacional para a produtora, às vezes da própria mãe, ou da própria criança ou adolescente, dependendo do caso, trazer essas questões à tona. E entra para um plano de governança mesmo. Resumindo toda essa questão, é proibido gravar sem alvará judicial. A gente não trabalha com alvará retroativo. A gente precisa que o alvará, que a autorização, seja concedida antes das gravações, mesmo se for uma diária, mesmo se for na casa do próprio menor, mesmo se os pais estiverem acompanhando, mesmo se for uma única cena que ele vai estar como figurante, precisa dessa autorização. Então, os principais pontos de cuidado são os limites de horas, a vedação ao trabalho noturno. Então, das 10 da noite às 5 da manhã, o menor não pode gravar. A obrigação de acompanhamento de ao menos um dos responsáveis legais. A documentação, né, a conformidade da documentação. A autorização formal dos pais responsáveis com a firma reconhecida. E garantir que o ambiente de gravação é seguro o suficiente. Sobre limite de jornada, que é uma questão que a gente sempre recebe das produtoras. Geralmente, a gente trabalha com 6 horas, mas a legislação brasileira não tem um limite específico. Então, 6 horas a gente acaba emprestando, né, da legislação trabalhista para trabalhos de menores aprendizes e estagiários também. Com pausas regulares e acompanhamento adequado. Dentro dessas 6 horas já são computadas essas pausas. Então, para a produtora audiovisual pensar no seu cronograma, na ordem do dia e tudo mais, precisa considerar que do momento que o menor chega no set, do momento que ele vai embora, tem que ter 6 horas, junto com as pausas para banheiro, alimentação, descanso. Então, tudo isso já está computado. Para bebês e crianças de até 4 anos, não tem também uma regra, mas diante dessa maior sensibilidade, né, para eles estarem mais vulneráveis, a gente recomenda que seja até 4 horas diárias. Também nessa mesma questão de pausas regulares, acompanhamento. No caso de bebês, a gente tem que pensar também o tempo de amamentação da mãe, troca de fralda. Então, são algumas questões que a gente tenta trazer como medidas de mitigação de risco. Como funciona na prática? O primeiro passo sempre vai ser a documentação. Então, da parte dos menores, a gente sempre pede RG e certidão de nascimento, declaração escolar atualizada, então ela tem que ser sempre referente ao ano letivo vigente, boletim escolar, comprovante de bom desempenho, dependendo do caso, se não tiver, por exemplo, se estiver no primeiro trimestre ainda, não teve avaliação, às vezes alguns juízes podem pedir alguma declaração da escola atestando o bom desempenho do menor durante o ano letivo. O atestado médico recente, geralmente a gente pede com 30 dias corridos de antecedência das gravações. A carteira de vacinação completa, junto com a imunização de Covid. Se não tiver a carteira de vacinação do Covid, principalmente no caso de recém-nascidos, por exemplo, que não tem a idade mínima para vacinação, a gente costuma pedir, né, um laudo médico, né, um atestado médico, atestando que o menor ainda não tem a idade recomendada para vacinação ou que tem alguma contraindicação. O atestado psicológico, que dependendo do caso também, se for um bebê recém-nascido, não é necessário, mas o objetivo do atestado psicológico é justamente ver se o menor está em condições de desenvolvimento adequadas
para participação, se ele realmente deseja participar do projeto. Conta poupança em nome do menor. E aqui, geralmente, em alguns foros, a gente tem uma exigência de ao menos 50% do cachê ser depositado em conta poupança do menor. Então, pode ser que tenha o percentual da agência, sem problemas, desde que não seja 50%. O contrato artístico e autorização de uso de imagem. Geralmente, a autorização de uso de imagem a gente usa mais para figurantes, para atores que vão ter uma contribuição artística, acaba sendo um contrato de prestação de serviços mesmo. Tem que ser assinado pelos dois responsáveis legais, com firma reconhecida. Exceções. Se não tem o nome do pai na certidão de nascimento, não precisa. Se os pais são divorciados e tem a questão da guarda resolvida, também não precisa. Ou se tiver algum documento com firma reconhecida também, que conceda a guarda unilateral para um dos pais. E, por fim, o comprovante de residência. O comprovante de residência também a gente recomenda que seja no nome ou do pai ou da mãe, ou de, se mora com a avó, avô, que a gente consiga linkar com o menor. Então, às vezes, fala, o comprovante de residência está no nome do padrasto. O padrasto não é casado formalmente com a mãe. Então, a gente pode pedir alguma declaração adicional, assinada pelo padrasto, pela mãe, atestando que a criança mora com eles. Por parte dos responsáveis legais, também RG e CPF, não precisa ser autenticado. O comprovante de residência, que muitas vezes é o mesmo do menor, mas não necessariamente. Certidão de óbito, se não tiver um dos pais, ou de desaparecimento. Sentença de guarda, que foi o que eu já mencionei, e se um deles tiver desaparecido, o boletim de ocorrência. Por parte da produtora da obra audiovisual, eu acho que depois dos documentos dos menores são os mais importantes para a gente fazer o nosso trabalho. A sinopse e o roteiro, com destaque das cenas que o menor participa. Então, não necessariamente a gente precisa do roteiro inteiro, precisa ler o roteiro inteiro, mas a gente precisa saber minimamente sobre o que a obra fala, do que se trata, qual o papel do menor naquela obra, qual que é a importância dele para aquela narrativa. Referência de figurino também é uma exigência que a gente costuma ter em alguns casos, para saber que o menor vai usar qual roupa. Tem algum risco de sexualização, por exemplo? Então, isso é uma questão que, às vezes, o Ministério Público ou o próprio juiz acaba solicitando para esclarecimento antes de autorizar o alvará. O plano de gravação, com as locações, datas e horários. E aqui a gente sabe que é um pouco complicado a gente falar exatamente quando que vai ser a gravação, dependendo da locação, qual o horário certinho, principalmente produções audiovisuais mais longas, que pode ter qualquer imprevisto e precisar mudar de área. Então, a gente tenta sempre pegar um lapso temporal, então, de tal dia a tal dia, e limitar o número de diárias. Então, por exemplo, a produtora vai precisar de até 3 diárias com esses menores dentro de tal e tal data. E a partir disso, a produtora está autorizada a, observando as outras determinações legais, claro, a mexer esse cronograma da forma que precisar. O contrato social autorizado da produtora, procuração com poderes específicos para agente jurídico entrar com o pedido, e o pagamento de custas. Em regra, é 1,5% sobre o valor da causa, e como referência para o valor da causa, a gente utiliza os valores dos cachês dos menores. Por parte da locação, depende muito de qual tipo de locação. Então, para locações públicas ou externas,
Aqui em São Paulo a gente tem a SP Film Commission, que é incrível, e a produtora pode entrar em contato com eles diretamente, e a SP Film Commission que vai falar com CT, com a prefeitura, e fazer todos os trâmites. Não sei se vocês estão escutando o barulho da rua, mas tudo bem. A SP Film Commission que faz todos esses trâmites para autorização. Então, a produtora só fala, vou precisar de tal data, em tal locação, e a SP Film Commission cuida de tudo para, se precisar fechar a rua, qual rua que vai fechar, avisar a subprefeitura, às vezes delegacia também perto, para também estar ciente, né, do que está acontecendo. Se for alguma locação de imóvel, a gente precisa do contrato de locação. Aqui também, a gente sabe que às vezes tem a questão de, a gente está vendo essa locação, mas não fechou ainda, está tendo algum problema com a negociação com o locatário, com o proprietário, como que a gente faz? Recentemente a gente fez um projeto, um termo de declaração do proprietário com a produtora, atestando que ele é proprietário possuidor do imóvel, que pode ser que eles estão negociando a contratação e tudo mais, como um documento que comprove para o juiz e para o MP que aquela locação está autorizada de alguma forma, ainda que não tenha sido formalizada diretamente pelo contrato. No caso de imóveis residenciais, para prédios, a gente precisa do alvará de funcionamento, com a VCB, que é o laudo do Corpo de Bombeiros, junto com um laudo técnico com registro de responsabilidade técnica de algum arquiteto ou engenheiro, que é basicamente um documento que atesta que o prédio é seguro o suficiente para o menor, não tem risco de desabar, tem extintor e tudo mais. Para casas, geralmente o RRT e o laudo técnico já é suficiente junto com o contrato de locação. Para locações comerciais, é o mesmo critério também de prédios. A gente precisa do alvará de funcionamento, laudo técnico com a RRT, e junto com o laudo de bombeiros. Acho que tem alguma dúvida. Laura, você acha melhor deixar tudo para o final? Ou... Podemos deixar para o final, porque você acaba respondendo já algumas, depois a gente abre tanto a fila, enfim, como o chat, fica tranquilo. Sim, sim. Aí, sobre o processo judicial, uma coisa que a gente sempre precisa prestar atenção é o endereçamento. Então, onde que a gente vai entrar com o processo? Qual vara? Em São Paulo, por exemplo, tem as varas regionais. Em cidades menores, costuma ser uma vara única da infância e juventude, mas o que rege, em regra, é o lugar da gravação. Então, a gente sempre precisa do endereço, para saber onde que vai ser onde vai ser gravado e qual for o correspondente. Quanto ao prazo de protocolo, geralmente a gente pede um prazo mínimo de 30 dias corridos de antecedência da data da primeira diária. Por quê? Recentemente, a Corregedoria do Estado de São Paulo, do TJ, mudou o prazo mínimo. Então, antes era 10 dias corridos da data de gravação. Se você entra com um período menor, eles não garantem que o pedido vai ser analisado. Em alguns casos, dependendo da conformidade da documentação, ainda que a gente entre no prazo, pode ser que não saia dentro do previsto. Isso porque, como a doutora Raquel já trouxe no começo, a vara da infância e juventude trata com questões muito sensíveis, que envolvem menores. Então, depende muito de como eles estão de demanda na época. Se surgir alguma questão urgente, a gente não pode exigir que um pedido de gravação com crianças seja passado na frente do que um problema de menor arrependido
a gente já teve uma questão de guarda também, ou de abuso de criança, né? Então, tem algumas questões que a gente precisa também compreender para levar em consideração já junto com o planejamento de levantamento de documentação e todo o rol de preparação antes do pedido do alvará. No Rio de Janeiro também, atualmente, 10 dias corridos, mas numa experiência recente a gente não conseguiu dentro desse prazo. A gente entrou até com 20 dias e não saiu. Continuando, a gente precisa sempre trazer o contexto das cenas e a justificativa artística, que é basicamente o que a gente já explicou no começo, e explicar para o juiz o porquê é necessária a participação do menor naquele projeto. Qual que é a função narrativa da cena. Por que esse personagem não pode ser interpretado por um maior de 16 anos? Porque justamente a participação de menores é uma exceção. Então, a gente tem que trazer um motivo suficiente que justifique essa exceção. Então, a gente sempre traz a impressibilidade do papel do menor para os objetivos narrativos, que a participação do menor está em conformidade com a sua idade e a maturidade. Então, pensando o tanto de texto que o menor tem que decorar ou não, se ele vai estar como figurante, se vai ter uma carga emocional maior do que ele conseguiria carregar, dependendo da sua idade. Geralmente, para adolescentes 12 a 16 anos, acaba sendo um pouquinho mais fácil, porque a gente consegue utilizar o argumento da idade para justificar uma maior carga de diálogos e participação em número de diárias. As medidas necessárias para garantir o trabalho no ambiente acolhedor, sempre priorizando a educação, o bem-estar, o conforto, a saúde, todos esses princípios que a gente trouxe no começo. E, por fim, a gente costuma trazer um resumo no final das principais condições do alvará, porque a gente faz o nosso trabalho, mas sabemos que muitas vezes, não necessariamente, o juiz e o MP vão ler tudo que a gente traz. Então, a gente costuma sempre trazer uma tabela com o período de gravação, o nome do menor, o personagem que ele vai interpretar, em qual locação e o número de diárias. Isso meio que pauta todo o pedido. Lembrando sempre que todas essas informações têm que estar de acordo com o que está no contrato e na autorização firmada com os responsáveis legais. Então, se você pede para o dia 5 até o dia 10, e na autorização dos pais responsáveis está do dia 4 ao dia 8, você não consegue filmar do dia 8 até o dia 10. Você precisaria de uma autorização adicional que contemple esse período também. Então, sempre a gente está de olho, né, no período que está previsto no contrato e fala para o produtor, depois disso, se precisar de alguma diária adicional, vai precisar de um aditivo. Aí eles já falam com o jurídico responsável pelos contratos de produção para deixar isso adiantado, caso seja necessário. Na publicidade, o desafio é um pouco maior justamente pela exigência de tudo imediato. A gente sabe que são as questões que é própria do ambiente publicitário, mas que a gente precisa adaptar o máximo possível para as questões legais e exigências de alvará na publicidade. Então, algumas boas práticas. Sempre o planejamento antecipado, o máximo possível. O padrão da documentação. Então, priorizar esses menores que já têm a documentação com a maior conformidade possível. Pensar também a questão do planar, porque a gente vai juntar
o roteiro, né, da publicidade, então atestar que a produtora está tomando cuidado com as diretrizes do CONAR e agora também com as diretrizes do ECA Digital para publicidade com participação dos menores é muito importante para a gente assegurar ao juiz que todos os cuidados estão sendo tomados. E, no geral, um overview de todas as etapas do processo. Primeiro, a gente tem a petição inicial, já com toda a documentação certinha, que é o nosso pedido formal da autorização. E a gente sempre começa identificando a produtora, trazendo a sinopse, trazendo a defesa da locação, quais os documentos que a gente trouxe em anexo, e aquele resuminho final das condições principais solicitadas. Depois disso, geralmente, o juiz vê a petição e encaminha para o MP. O Ministério Público vai checar toda essa documentação, pode ser que ele peça algum documento adicional, pode ser que ele autorize e mande direto para o juiz. No caso de Pinheiros, se eu não me engano, o Ministério Público sempre exige que as gravações sejam feitas em até 4 horas. Em um caso, eu acho que a gente conseguiu reverter, que era porque as gravações foram nas férias, então a gente defendeu que não teria prejuízo à rotina escolar, e o MP autorizou, mas com a ressalva de que se as gravações ocorressem durante o período escolar, estaria limitado a 4 horas diárias. E ainda se o MP autorizar, não necessariamente o juiz vai autorizar. Geralmente, o juiz utiliza como base, como referência, mas ele não está vinculado à decisão ou parecer do MP. Pode ser que o juiz mesmo tenha alguma dúvida sobre como vão ser feitas as gravações, ou tenha alguma exigência legal ou específica de documento que o MP, para ele, estava tudo certo. Depois disso, a gente vai fazer a juntada de todos os documentos complementares, se for necessário, e, via de regra, tem a sentença. Pode ser que o juiz conceda o alvará, pode ser que conceda em determinados termos, com uma certa limitação, que a gente chama de decisão parcial, ou pode ser que ele não autorize. E aí é um risco. Depende muito da cena. Eu acho que a gente teve, dos casos que não deram certo, um deles que realmente não autorizou, e outro que autorizou parcialmente porque tinha uma questão de inconformidade em uma documentação da prefeitura para locação externa. No Foro Central de São Paulo, a gente tem visto bastante exigência específica e uma maior rigidez. E a juíza, a doutora Cristina, lembro dela já, fui muitas vezes para aquele fórum. Guarda esse nome, gente. Ela costuma ter um despacho padrão, então, por exemplo, no caso de mais de 100 figurantes, e precisava colocar em quais folhas do processo estava cada documentação exigida. Então, sem essa documentação, sem uma justificativa do porquê você não está juntando aquela documentação, o processo não vai para frente. Pode ser que a gente consiga, tipo, junta o laudo psicológico depois da diária. Tem alguns documentos que a gente consegue ter uma maior maleabilidade, mas outros não. Então, você, sem uma declaração escolar muito difícil, vai conseguir um alvará. E por fim, lembrei. Essa juíza sempre manda um ofício para o Ministério Público do Trabalho. Então, justamente por conta dessa resolução do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda-se que o juiz oficie os tribunais de trabalho e Ministério Público para fiscalizar os alvarás, a gente acaba tendo uma etapa adicional, não em todos os casos, mas a gente, com a Laurinha, já
já enfrentou isso. 2 vezes já. 2 vezes. Sim, que é um processo administrativo que o Ministério Público quer checar a conformidade daquela gravação com o que foi autorizado. Então, a gente precisa comprovar que o cachê foi depositado, que os pais acompanharam e que tudo foi feito dentro dos termos do alvará. Laís, o seu tempo, a gente se estendeu bastante, eu sei que gera muitas dúvidas, então eu deixo os canais da Cineforma abertos para quem ainda tiver dúvida, se a gente conseguir responder depois, a gente sempre, obviamente, tenta, mas dependendo da dúvida, né, que for a gente responder, então vocês podem mandar no e-mail, nas redes sociais, a gente vai responder. Agradeço o tempo de vocês, a troca, muito obrigada, realmente acho que é importante para o nosso setor a gente entender esses pontos e fortalecer, e agradeço muito a Raquel que já saiu e também a Laís por todo o tempo, por toda a troca, por mostrar essas questões de risco realmente, né, então obrigada mesmo, Laís, de coração. Ai, que bom que vocês gostaram. Eu adorei, um pouquinho nervosa, porque foi minha primeira aula, assim, fora treinamentos internos. Mas eu adoro o tema, eu acho que no último ano aprendi muito com a Raquel, aprendi muito com as experiências, né? E a Alvará é muito prática, você vai aprendendo com os erros e antecipando riscos. E esse é o nosso papel, né, como jurídico estratégico para o audiovisual.